Tem mais. Estou chegando o pessoal aí ainda, mas eu vou liberando a sala aqui, sem problema nenhum. Pessoal, vamos lá. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela presença, parabenizar por esse momento. Dizer que os microfones estão mudos, mas o chat está liberado, pode escrever. Dúvidas, sugestões no final, após a apresentação. Agradecer a todos e agradecer principalmente o Alexandre. Alexandre, obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade. O Alexandre Focante, nosso amigo e arquiteto da Redis. A Redis é um parceiro incrível nosso. Também agradecer o Eduardo Souza. Obrigado, Edu, pela presença, pela participação aí. Bom, desejar aí a todos um bom webinar, desejar que todos aproveitem esse momento, aproveitem da melhor forma, entenda todas essas diferenças de versões, versão Community e a versão Enterprise, e o Alexandre vai conseguir nos expressar. Antes de passar a palavra para o Alexandre, Edu, você consegue dar as boas-vindas aí e as primeiras impressões? Consigo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado novamente pela presença de todos. Vou precisar da tua ajuda para passar os slides aí, tá, Gutão? Sem problema. Prometo a todos aí que vai ser rápido. Tenho dois ou três slides só aqui. A ideia é basicamente só falar um pouquinho da Advise, né, quem é a Advise, e um pouquinho dessa oferta de sustentação de aplicações que nós temos nesse momento, né? Nós sustentamos aplicações Enterprise e aplicações onde se enquadra aí o Redis Enterprise, por exemplo, e sustentamos também aplicações open source, que é uma demanda bastante grande que temos no mercado hoje, de todas essas tecnologias e outras que não cabem nesse slide, né? Eu coloquei algumas aí, as que eu acho mais bonitinho o logo, mas brincadeira. Tem outras que também são bastante utilizadas no mercado e que a gente suporta da mesma forma, tá? Com grande propriedade. Próximo slide, por favor. Bom, quem que é a Advise? A Advise é uma empresa aí com mais de 20 anos aí de experiência em tecnologia, e nós dividimos, pode passar o próximo mesmo, a gente divide as nossas ofertas aí em dois grandes blocos, né? O primeiro deles é focado em serviço, pode avançar. Então, dentro de serviço, mais um, por favor. Tem essa parte de sustentação de infraestrutura e aplicações, né? E mais um. E daí vem as soluções Enterprise, que eu destaquei Redis, por exemplo, destaco aí outras soluções de gestão de API, por exemplo, Axway, Rapid, Kong, algumas soluções aí da Red Hat também, como por exemplo OpenShift e outras tantas. E na mesma linha, por favor, mais um aí, as de open source, né? Então, as soluções aí de open source, por exemplo, Kafka, Elasticsearch, Apache MQ, o OKD, Cassandra, MongoDB, todo esse tipo de solução, a gente tem expertise dentro da empresa e já temos grandes clientes utilizando e sendo suportados por nós. Uma outra frente bastante interessante que a gente tem também está relacionada a projeto, né? Então, projetos de DevOps, por exemplo, treinamento de todas essas soluções que a gente está vendo aqui, tuning de aplicações, desenvolvimento de microserviços, a gente também tem uma infraestrutura que a gente chama de Smart Cloud, que a gente pode prover também para ambientes de laboratório, ambientes de desenvolvimento, que tem custo aí bastante interessante. E a última frente que a gente tem a ver com a parte de revendas, né? Exatamente para poder até manter aí a coerência do que a gente faz, a gente representa essas empresas e revende essas soluções, né? Então a gente tem o ciclo completo, desde a sustentação, treinamento, projetos e até a revenda desse tipo de solução.
Basicamente era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem dúvidas aí durante a apresentação do Alexandre, peço que vocês escrevam no chat e, à medida do possível, a gente vai tentar responder no final. Tá bom, gente? Muito obrigado. Alexandre, the floor is yours, my friend. Obrigado. Um abraço a todos. Maravilha. Então vamos. O Edu parou aqui. Eu vou continuar daqui. Ok. Ok, beleza. Dá para começar assim. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado, Guto. Obrigado, Eduardo, aí, pela oportunidade também, o tempo. Né? Em tempos de pandemia é interessante fazer alguma coisa diferente e assistir alguma coisa interessante, né? Bom, mas de novo, boa tarde para todo mundo. Eu sou Alexandre Focante, sou arquiteto de soluções da Reds Labs. Eu fico nos Estados Unidos, né? Mas a gente está com a Reds Labs no Brasil, né? Através dos nossos parceiros. A Advise é um dos nossos principais parceiros no Brasil, de suporte ao Reds, implementação, treinamento, né? Consultoria, uma série de coisas. A gente vem trabalhando junto já há bastante tempo, né? E suportando a versão comercial do Reds, né? O Reds Enterprise, no Brasil com vários clientes, e também alguma coisa da versão Community, né? Que a gente vai falar aqui nesse webinar, tá? Então, a Reds Labs, ela é a casa do Reds, que a gente chama, né? E ela é a raiz, né? A Reds Labs nasceu baseado na raiz do Reds, que foi criado um pouco mais de 10 anos atrás, de um projeto lá que o cara que criou um italiano, chama Salvatore, e é um banco de dados que foi criado para ser, o foco dele é para ser altamente performático, transações de alta performance, muito rápido, né? E de velocidade instantânea, que a gente chama. O fundamento do Redis Open Source e do Redis Enterprise é a mesma, né? É um banco de dados NoSQL, né? Que roda 100% em memória, né? E com algumas funcionalidades extras que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas voltado para um ambiente de alta performance operacional, voltado para casos de análise, analítico, híbrido, ou diversos outros casos de uso que a gente vai ver, né? A Reds Labs, de novo, a casa do Reds está no Brasil, né? A gente está no Brasil e na América Latina. A gente tem diversos clientes no Brasil de grande importância, clientes na América Latina de grande importância, mais México também, né? Eu venho tratando o México também. Então, o desenvolvimento agora, e principalmente durante a pandemia, que está tendo essa pandemia não muito desejada, mas que está tendo um certo benefício para várias empresas na transformação e aceleração da transformação digital, né? Então a gente está vendo que algumas coisas realmente vão mudar de fato, né? Algumas empresas, principalmente o setor financeiro, está se reinventando, criando, né, artifícios ou outras empresas digitais, né, para poder se ambientar ao novo processo, né, ao novo normal, que eu pessoalmente não acredito que vai ser o novo normal, né? Uma hora isso acaba, mas por enquanto é o novo normal, né? Então a Red está no Brasil. Infelizmente essa pandemia atrasou um pouco a nossa, né, abertura do escritório no Brasil, etc. Mas os nossos parceiros representam muito bem a Reds lá no Brasil, né? E com toda a propriedade, com toda a capacitação que eles já têm no Reds Enterprise. A ideia da Reds aqui, bem rápido, é colocar uma força na comunidade, ou na nossa comunidade de desenvolvimento, né? Nos nossos parceiros, nos nossos clientes, a experiência de conseguir prover uma velocidade de dados instantânea, né? Como mostra essas figuras aí, a gente não quer estar na rua, por exemplo, para chamar um táxi e a aplicação do táxi ou o mapa do táxi demorar 2, 3 ou 5 minutos para carregar, né? Hoje em dia, até por questões de segurança, em qualquer lugar do mundo, né, tem que ser uma coisa rápida, né? Ou mesmo uma autenticação de usuário no seu website ou no seu mobile, né, ou no seu mobile, ou no seu celular, no seu tablet, que seja. Ou quando você está num jogo, por exemplo, e você quer, beleza, eu quero jogar com alguém lá que está lá no Japão. Você manda uma mensagem para a pessoa e demora, sei lá, 30 minutos para a mensagem voltar. Você já não quer mais jogar. Então, velocidade instantânea hoje em dia é muito importante, é mais que importante, né?
você acessar seu extrato do banco, você está no seu celular e demorou 1 minuto ou 2 minutos hoje em dia, você já pensa que aconteceu alguma coisa, já foi hackeado, né? Ou já teve, ou caiu algum sistema, ou não está funcionando. Então, realmente hoje, com o avanço das tecnologias móveis, principalmente, né? E todo o avanço da internet, as pessoas ficaram mais rápidas, a informação está muito mais rápida, né? A gente fala em tempo real hoje com qualquer lugar do mundo, né? A gente faz transmissão de vídeo, imagem e voz em qualquer lugar do mundo em tempo real. Então, isso é um dos exemplos, né? Então, realmente, velocidade instantânea com banco de dados que tem um nível empresarial, um nível corporativo, né? Que consiga suportar as necessidades de pequenas, médias e grandes corporações. Então, essa é a ideia. E a ideia é o quê? Que o Redis consiga responder, por exemplo, em menos de 1 milissegundo. Esse é o tempo de resposta do Redis. Isso é o que a gente chama de velocidade instantânea. Então, desde que saiu do seu browser, do seu computador, do seu celular, uma requisição, né? O round trip, a ida e volta, passando pela nuvem, passando por aplicações, servidores de aplicação, né? Ou qualquer que seja o caminho, até o banco de dados e voltar, tem que ser 100 milissegundos. Mas o banco de dados, o Redis, tem que responder em menos de 1 milissegundo, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, só alguma exemplificação dos nossos clientes hoje no Brasil e na América Latina, né? A gente tem alguns nomes interessantes aí, como no Brasil, por exemplo, Resultados Digitais, Bradesco, né? A Wildlife Games, para quem joga alguma coisa no celular, eles têm um jogo chamado Tennis Clash. A Wildlife Games, eu não sei se foi esse ano ou ano passado, eles foram considerados um dos primeiros unicórnios do Brasil na indústria de games, evaluados em $1 bilhão, né? A gente tem o Carrefour Financeiro, né? Na Argentina a gente tem a Intermex, que faz um jogo chamado Trivia Crack. Desculpa, passou o slide antes do... A gente tem Governo do Peru, né? Mas a gente tem Santander, Banco Santander. Então a gente tem alguns clientes bem interessantes aí no Brasil e na América Latina. Em termos mundiais, né, para vocês terem uma ideia, o Redis é muito flexível. Então a gente consegue operar em qualquer uma das verticais, né? Ou qualquer vertical que seja, porque o Redis consegue resolver vários casos de uso independente da vertical. Mas, por exemplo, a parte financeira ali é muito forte com mitigação de fraude, pela velocidade que tem o Redis, né? Então, os maiores bancos e os maiores bancos dos Estados Unidos, que estão entre os maiores bancos do mundo, e também as operadoras de cartão de crédito dos Estados Unidos, como a Mastercard, a Visa, elas que estão entre as maiores do mundo, obviamente elas usam Redis para um caso de uso de mitigação de fraude e cache, por exemplo, tá? A indústria de retail, Home Depot, que é gigante, a indústria de gaming, como eu estava comentando, a Intermex na Argentina, Electronic Games, né? Porque a gente tem algumas funcionalidades dentro do Redis que você consegue fazer um score dos dados, por exemplo, isso é muito interessante, né? A tecnologia, a gente tem a Apple, Dell, então assim, se eu olhar aqui, não vou ficar batendo em cada uma, mas tem nomes importantes e logos aí muito importantes, né, que estão no top de performance do mundo e na sua vertical específica, né? Então, o Redis hoje, ele adere aos casos de uso moderno, né? O mundo está mudando, a tecnologia está mudando, as empresas estão se adaptando. A criança que nasce hoje, ela já pensa muito diferente da criança que nasceu há 10 anos atrás. Imagine a nossa geração, né? Elas já nascem já com o dedinho já apontando para o celular ou para o tablet, já mexendo ali intuitivamente, né? Então eles querem velocidade. Então o uso do caso moderno, como modernização de IT, né? Microserviço, né? Muitas empresas saindo daquele modo monolítico de servidores gigantes, né? E sem muita capacidade de expansão, né? Ou eles estão migrando para um cloud, que vai ter mais flexibilidade, né? Mas utilizando microserviço, quebrando esses blocos gigantes, né, dos sistemas em blocos menores e mais fáceis de ser gerenciados e até desenvolvidos, né? Então o Redis se aplica aí em muitas dessas soluções, como por exemplo análise de tempo real, né? Ou seja, reports em tempo real, armazenamento de dados do usuário online, por exemplo, gestão de dados, né? Scoring, como eu falei, algumas estruturas de dados, o Redis permite você fazer um score dos seus dados baseado em algum outro dado, muito utilizado, por exemplo, a indústria de games. Eu quero saber os 10 jogadores que estão hoje top na América Latina, ou que estão top no Brasil, os 10 maiores do mundo, esse tipo de coisa, isso em tempo real, né? Time series, né? Você consegue
fazer uma análise de dados em determinados tempos, né, numa linha do tempo, né? Monitoramento em tempo real, mitigação de fraude, muito utilizado com Redis por causa da velocidade. Cache é um dos casos, né, cache de conteúdo, é um dos casos ainda mais utilizados pela performance, né, pela simplicidade que tem o Redis. Então é muito mais fácil você colocar um cache na frente do seu banco de dados relacional, ou até mesmo na frente de outros sistemas, e ter uma velocidade instantânea de resposta, né, ao invés de buscar, por exemplo, a gente tem casos de clientes ainda buscando em mainframe, que aquilo é muito custoso, né? Então é mais fácil colocar um cache na frente. Dados geoespaciais, né? Coletar dados com especificação geoespacial, né? E depois fazer um relacionamento daqueles dados, né? De forma inteligente. Streaming de dados, né? O Redis suporta streams, PubSub, Machine Learning, Search, né? Isso aqui tudo são casos de uso que vão se traduzir em alguns módulos que a gente pode agregar ao Redis Enterprise e alguns módulos até no Redis Open Source, tá? Então, uma geral do Redis, né? Por que ele é diferencial de outros bancos de dados? Eu já comentei isso aqui, ele nasceu para ser performático, né? Ele nasceu para ser um banco de dados extremamente rápido. Na época que foi criado o Redis, foi pela necessidade daquele projeto de ter uma resposta em tempo instantânea, né? E nada do mercado conseguia chegar nessa mesma velocidade, tá? A simplicidade, ou seja, o Redis já tem uma estrutura de dados criada dentro dele. Ele é um chave-valor, como eu falei, né? Um banco de dados originalmente chave-valor, que roda 100% em memória, né? Mas ele tem uma estrutura de dados, ele não é simplesmente só um chave-valor. Então você pode usar vários conjuntos de dados, aí, ou estruturas de dados, para desenvolver o seu caso de uso, né? Então a gente tem, por exemplo, listas, você pode usar um streams, você pode usar um hash para criar relacionamento de vários itens em uma mesma chave e o mesmo valor. Você tem set, sorted sets foi o que eu comentei, que você consegue fazer o ranqueamento dos dados, né? Isso para o pessoal de desenvolvimento, DevOps, isso é uma maravilha. Isso já está dentro do Redis. Colocou o Redis lá, fez o deployment, isso aqui você pode usar, né? Você já pode simplesmente desenvolver em cima disso. E a extensibilidade, né? Se isso aqui não vai resolver, você pode ter os módulos. Então, em cima dessa estrutura de dados, a gente consegue criar outras estruturas de dados, como por exemplo um search, né? Então, eu consigo criar queries de search de dados não estruturados, né? Ou indexamento em tempo real. Então, a extensibilidade é muito importante para o Redis, porque se alguma coisa não te resolve dos módulos, né, o seu caso de uso, você pode simplesmente criar um módulo ou criar uma estrutura de dados que resolva o seu problema. Então, isso é uma das coisas mais legais que tem no Redis Open Source e no Redis Enterprise também. Tá? Então, por que o Redis Enterprise? Vamos olhar esse slide aqui que é bem bacana. Do lado esquerdo, a gente tem o Redis Core, que tem toda a estrutura de dados, ou seja, tudo que é dado, né, que está dentro do shard, que a gente chama, né, shard é um subset de dados, né, é um subconjunto de dados que forma o dataset do Redis, né. Isso no mundo NoSQL é muito legal, porque você divide aquele dataset gigante de dados, né, basicamente seu banco de dados enorme, você vai dividindo em datasets menores, ou seja, é mais fácil de gerenciar, é mais fácil de você migrar, é mais fácil de você monitorar, de fazer um failover e de você crescer os dados, né? É muito mais fácil de você gerenciar isso dentro de um cluster com alguns nós, né? Então a base dos dados, os shards, eles são equivalentes entre o Redis Enterprise e o Redis Open Source. Ou seja, se você está no Open Source e você fizer um upgrade para o Enterprise, você não precisa fazer migração de dado, você não precisa fazer conversão de dado, nada disso. Eles são 100% equivalentes. Da mesma forma, a estrutura de dados é equivalente. Os strings, os sets, tudo que você desenvolveu em cima da estrutura de dados são equivalentes. Ou seja, se você subir para o Enterprise ou descer para o Open Source, né, de determinado tempo, você não precisa fazer nenhuma conversão de código. O código vai funcionar de forma transparente porque eles são compatíveis. Os módulos do lado esquerdo, alguns, todos rodam no Open Source, né, alguns têm a versão comercial, obviamente, mas eles servem para complementar o Redis. Por exemplo, o Search, como eu comentei, né, você pode fazer busca de dados não estruturadas ou indexamento em tempo real. Você tem o JSON, que a gente consegue manipular documentos dentro do Redis de uma forma muito rápida, né? A Time Series, o Bloom Filter, que resolve vários casos de algoritmos de inteligência artificial. Se eu quiser montar um graph dentro do Redis, eu posso. A gente tem o Gears agora, que já não é mais da comunidade, é do Enterprise. E o Gears ele facilita a integração
entre vários sistemas diferentes, inclusive para você criar um tipo de cache right behind, né? Do que grava no Redis, do cache, por exemplo, e depois grava num banco de dados relacional. O Gears facilita muito isso, né? E módulos de inteligência artificial. Outros módulos estão sendo desenvolvidos agora. A gente criou um módulo chamado Raft, que é um módulo que facilita a gravação e persistência em storages diferentes. É muito interessante esse módulo, tá? Vai sair algumas novidades esse mês. Na parte de baixo é o core do Redis Enterprise, ou seja, a parte de baixo, essa base, é o que funciona somente no Enterprise, tá? Então, escalabilidade linear, né? De novo, a gente consegue de forma muito fácil, literalmente com cliques, adicionar um cluster e adicionar nós nesse cluster, né? E adicionar e crescer esse cluster. Ou seja, cheguei no limite do meu cluster, com aqueles nós eu posso com cliques adicionar um nó ali, né? E aquilo vai eles vão estar sendo processados em forma paralela, né? A conjunção da memória de todos os nós. Então é muito fácil você colocar recurso para o Redis, tá? Alta disponibilidade, a gente tem dois tipos de alta disponibilidade aqui. A gente tem alta disponibilidade ativa e ativa passiva. Eu vou comentar já já. A durabilidade, a gente pode escrever, né? O Redis tem a persistência e memória, mas também tem a durabilidade. Eu posso escrever ou fazer snapshot da minha memória, ou mesmo por transação, de tempos em tempos, em algum storage, em algum disco, tá? Então isso é possível no Redis também, né? Coleta de dados, né? O Change Capture, o Change Data Capture, Backup e Restore, a gente tem todo o esquema de fazer Backup, Restore do Redis, né? Ou mesmo de fazer replicação passiva de um lado para o outro. Geodistribuição, através do ativo-ativo, a gente consegue, por exemplo, ter um cluster em São Paulo e um cluster no México, né? E os dois estarem comunicando, e você pode dividir suas aplicações, né? E estar escrevendo em cada um dos lados, mas o Redis vai ser um dataset único nesse caso e vai estar sendo sincronizado, né? Acesso de memória por camadas, multi-tenant, ou seja, eu posso ter vários bancos de dados diferentes no Redis dentro do mesmo cluster. E a parte de segurança, que agora no Redis 6 tem várias novidades muito interessantes. Vantagens do Enterprise, alta disponibilidade, né? Alta disponibilidade. Um failover no Redis Enterprise, vamos falar assim, no open source você consegue fazer um failover, é administrado pelo Sentinel, né? Mas é manual, você tem que configurar tudo manual, você tem que fazer os testes de forma manual, e um failover às vezes pode demorar de 30 minutos a 1 hora. No Redis Enterprise, o failover é automático, né? A gente tem uma camada chamada Cluster Manager, que gerencia tudo o que está acontecendo no cluster, desde os dados até o seu nó, né? Até o cluster, a camada do cluster. Então, se um nó falhou, se um dado falhou, né? Ele está sendo gerenciado, os dados estão sendo coletados, os logs estão sendo coletados, né? Existe watchdogs, que a gente chama, que são os monitoramentos de cada serviço do cluster, do nó e dos dados. Então, aconteceu aqui, a gente tem o que acontece na alta disponibilidade, a gente tem um shard master e um shard réplica, né? Ou seja, é uma instância master e uma instância réplica. É uma replicação de memória para memória. Aconteceu uma falha, o failover automático aqui no Redis Enterprise é algo em torno de menos de 5 segundos. É uma coisa muito rápida. A aplicação que está consumindo esses dados, está gravando lá, praticamente não percebe que alguma coisa falhou, né? A gente tem um modo ativo-ativo, que além da alta disponibilidade local, a gente põe a alta disponibilidade local em dois clusters diferentes que estão se comunicando. Então, e você pode ler e escrever em qualquer um dos lados, né? E eles vão estar sincronizando esses dados. A gente tem um protocolo que resolve conflito, né? Se acontecer algum conflito de dados, mas basicamente dois clusters com vários nós dentro que estão se comunicando internamente, mas os clusters também estão fazendo essa replicação entre eles, né? E toda essa replicação no Enterprise, todo o caminho de dados do Enterprise, todo dado em trânsito é encriptado, tá? Escalabilidade e performance, de novo, pelo Cluster Manager, pela facilidade do Cluster Manager, é muito fácil você crescer, né, e aumentar a performance do conjunto de dados do Redis no seu cluster. Redis on Flash é uma coisa muito legal para alguns casos de uso, que, por exemplo, vai além, vamos falar assim, começou em 2 teras, 3 terabytes de dados, pode ficar um pouco complicado você ter tudo isso em memória, né? Ou se for num caso de cloud, por exemplo, começa a ficar muito caro. Então a gente tem um plugin muito fácil que chama Redis on Flash. A gente consegue espetar discos em flash, né, no seu servidor, e o Redis vai enxergar aquilo como memória RAM, não como memória de storage. É muito interessante. E
Então, um banco de dados com grade empresarial de segurança, né? Encriptação em dados em trânsito, no futuro vai ter encriptação em memória também, né? E a subscrição do Redis Enterprise, com todos os nossos clientes, hoje a gente tem um esquema de suporte 24/7 global, né? Following the sun, né? Acontecer alguma coisa, seguindo todas as SLAs que forem necessárias, né? De casos urgentes, médios ou não urgentes, mas você consegue ter um suporte 24/7 com o Redis Enterprise, até por questão de compliance de muitas empresas, isso é extremamente necessário. Além do suporte local que a gente tem com o nosso parceiro, né? A Advise.U está completamente capacitada para dar um suporte local no Brasil, consultoria, o que for, tá bom? Então a estrutura do nó aqui do Redis Enterprise, né? Então o Redis Shards que a gente vê embaixo, isso é o que é compatível com o Redis Open Source e o Redis Enterprise. Acima disso, são camadas do Redis, do nó do Redis Enterprise. Então o proxy é uma coisa muito legal, ele escala as conexões que estão vindo de fora, né, das suas aplicações, por exemplo, para dentro do banco de dados. No Open Source isso tem que ser feito de forma manual. Você vai falar em qual shard vai gravar, em qual nó. Aqui não, aqui a sua aplicação só vai até o proxy. Depois do proxy é feito tudo de forma transparente, né? Então um proxy, por exemplo, out of the box, sem fazer nenhum tuning, sem fazer nenhuma modificação, ele suporta 1 milhão de conexões. O proxy ele pode ser escalado no servidor, ele é um serviço, né? Então ele consegue gerenciar muitas aplicações ou muitas requisições, né, simultaneamente, que vão para dentro do Redis e que saem, né? Então, ou seja, só nesse ponto a performance do Redis Enterprise é muito superior ao do Open Source, tá? Além do proxy também gerenciar tudo que vem de fora, né, todos os dados que vêm de fora para dentro do Redis, é feito a encriptação em trânsito, tá? Além disso, a gente tem o Cluster Manager, que eu já tinha comentado, ele faz toda a governança do cluster, ele orquestra as falhas, o failover se necessitar, coleta estatística, coleta log. E como é que a gente acessa isso? No Redis Enterprise ele vê um dashboard, né? Ele vê uma página que você acessa pelo seu browser e que você tem todo o controle do Redis na parte administrativa. O que significa isso? Eu posso com um clique criar um banco de dados, eu posso alterar um banco de dados lá e colocar mais memória para aquele banco de dados, eu posso fazer uma replicação, né? Eu quero adicionar um ambiente de replicação, eu quero adicionar um shard, por exemplo, um subconjunto de dados, eu quero criar thresholds de alertas, né? Meu banco já chegou a 80%, eu quero que me avise, ou se tiver algum erro de sincronização. Além disso, no dashboard ele te mostra graficamente quanto está seu uso de memória, de processamento, dos shards, de chaves, né? Então é um dashboard bem completo de administração do Redis, que também pode ser feito por REST APIs, tá? Então vamos falar assim, por quê? Eu preciso agora criar 150 bancos de dados esse final de semana, porque a gente vai ter uma promoção, né, de venda de algum item do feriado. Eu não vou entrar no dashboard e clicar 150 vezes para criar um banco de dados. Então a gente tem REST APIs de administração, que você cria um script e você pode fazer basicamente tudo. Eu posso criar nesse script um nó, adicionar esse nó a um cluster, né, e criar um banco de dados lá dentro e simplesmente com o script ele resolve para você, tá? Então isso é muito interessante. Esse é tipo o raio-x aqui da arquitetura do nó do Enterprise, tá? E além disso, aqui você segue a linha de crescimento. O que a gente está mostrando aqui, né? Toda essa camada de Enterprise facilita muito você crescer. Então você tem o seu caminho de dados, você está crescendo aqueles dados dentro do seu nó. Aquele nó ficou cheio, você vai para o segundo nó, você vai para o terceiro nó, né? Então o Cluster Manager ele gerencia isso para você de forma automática, tá? Literalmente com cliques. E tem um caminho que vai ser gerenciado ao mesmo tempo do crescimento do cluster. Então meu cluster hoje tem 3 nós, meu cluster amanhã vai ter 5 nós, ou vou ter 2 clusters de 3 nós cada um. Então é muito fácil gerenciar e integrar esse crescimento com o Redis Enterprise, tá? É uma arquitetura basicamente similar a um container, né? Você tem os proxies que pode estar atuando em um nó ou em todos os nós, por exemplo, ou seja, escala vários milhões de conexões ao mesmo tempo dentro do seu cluster, né? E essas requisições podem ser de gravação, de leitura, o que seja, né? É uma arquitetura que não faz o compartilhamento de nenhum dado entre um e outro. Se for uma estrutura multi-tenant, por exemplo, multi-tenant a gente pode ter mais de um banco de dados dentro do mesmo cluster, né? Então eu posso ter 5 bancos de dados nesses meus 3 nós aqui, né? Esses bancos de dados são completamente separados, né? Então esse é um crescimento muito fácil de gerenciar no Enterprise.
Outra funcionalidade que eu já comentei, o ativo-ativo, né? Geodistribuído, ou seja, de novo, o que ele está mostrando aqui, eu posso fazer, minha empresa hoje tem uma filial em São Paulo, uma filial lá na Europa, uma filial nos Estados Unidos, e eu tenho esses aplicativos relativos a cada uma das filiais, são de alta intensidade, né? A transação de alta velocidade, ou seja, eu posso colocar alguns aplicativos para estar escrevendo no meu cluster na Europa, no meu cluster no Brasil, mas esse conjunto de dados está sendo sincronizado em um único dataset, né? Num único dataset, ou seja, a gente tem uma resolução de conflito interna, né? Se acontecer algum conflito de dado ou de estrutura de dado, as latências, né? Vai depender obviamente da sua rede, mas o Redis ele escreve muito rápido, né? Então é uma sincronização de memória para memória. Então quando você escreve de um lado, quando você acessa outro cluster, o dado já está lá faz bastante tempo. Tá? E outra funcionalidade muito exclusiva do Redis Enterprise é o Redis on Flash que eu comentei. Ou seja, hoje em dia, alguns discos NMV, né, SSD de flash, eles chegam a 80%, quase 90% da velocidade de uma memória RAM. Memória RAM ainda cara, ainda é um recurso limitado, né? Às vezes você tem um servidor que você também não consegue mais colocar memória RAM. Aí você tem que partir para um novo servidor, só por causa da memória. Ou você tem que partir para o cloud. O cloud, memória é cara, né? Porque as máquinas no cloud têm uma determinada limitação de memória, né? Não passa de 280 GB. Alguns provedores, por exemplo. Então acaba sendo caro por minuto. Eu tenho clientes como... cliente de games, por exemplo, na Argentina, eles têm 9 terabytes de dados dentro do Redis. Então, você imagina quantas máquinas eles precisam. O que acontece, eles usam essa tecnologia, Redis on Flash. Então, é um plugin que a gente coloca no Redis, né? A gente coloca esses discos, né? Vamos falar entre aspas, espeta esses discos aí no servidor, tá? E esses discos vão ser enxergados pelo Redis não como disco, mas como memória RAM, tá? O que acontece? Tem um pulo do gato aqui. O Redis ele vai colocar o Redis Enterprise ele vai colocar 100% em memória RAM real todas as suas chaves, tá? E todos os seus dados hot, que a gente chama que são os dados mais acessados. Isso aí vai ficar na sua memória RAM principal. E os dados menos acessados, que de repente pode ser 6 terabytes de dados ou 5 terabytes de dados, vão ficar na memória flash, tá? Vão ficar nessa memória que tem um acesso um pouco menor. A gente fez alguns testes nesse cliente na Argentina que hoje usa massivamente esse recurso, né? E eles salvaram mais de 30 máquinas na AWS, por exemplo. Então eles tiveram 70% de redução de custo de infraestrutura só por causa desse plugin. Então fez uma grande diferença. E os testes que foram feitos, eles chegaram a 85% a 90% da velocidade da memória RAM, ou seja, não fez praticamente efeito nenhum em cima da arquiteturas que eles já possuíam em termos de latência, em termos de resposta do banco de dados, tá? E a gente está falando de um ambiente que é 365 por 24/7, né? É um jogo online que tem que estar disponível cada minuto no mundo todo, 24/7. Então, alguns exemplos aqui que eu quero colocar numa tabela para ficar mais fácil de visualizar, né? A tabela não está completa aqui, mas as principais pontos, né, para ficar mais fácil de visualizar entre o Enterprise e o Open Source, né? Então, por exemplo, vários bancos de dados por servidor, né? Cada um rodando com o seu processo dedicado, você só consegue no Enterprise, Open Source não consegue fazer isso, né? Então, se a gente está falando aqui alta disponibilidade, replicação ativa-ativa, só existe no Enterprise. Replicação ativa passiva existe no Enterprise e no Open Source, só que no Open Source é feito de forma manual, né? Você tem que fazer um switch manual, você tem que fazer toda a configuração manual. Aqui no Enterprise a gente consegue através de cliques e você, além disso, você tem um failover automático, né? Replicação por zonas do REC a gente consegue fazer pelo Enterprise, né? Multizonas ou numa determinada zona de um data center, por exemplo. Auto failover no Enterprise é por segundos, né? Aqui no Open Source a gente precisa do Sentinel, de novo, todo configurado manualmente e pode demorar. Eu já tive casos de clientes que demoraram mais de 35 minutos a 1 hora, né? E causou algum problema. Persistência de dados no Enterprise a gente pode configurar para ser uma coisa automática, né? Append Only File, que é o AOF, né, a cada 1 segundo, ou snapshots, né? E no Open Source tem que fazer isso de forma manual. Backup é a mesma coisa, manual no Open Source. Aqui a gente pode colocar backups periódicos, automáticos, ou mesmo disparar um backup em um determinado momento que eu queira, né? Escalabilidade, toda a parte de cluster e suporte existe nos dois, obviamente, né? A parte de sharding também, que são os dados, são equivalentes, né? Mas para você escalar
os dados ou escalar seus shards sem tempo de downtime, por exemplo, você só consegue fazer no Enterprise. No Open Source você não consegue fazer esse tipo de adicionar uma máquina, escalar o seu processo, por exemplo. Né? E a elasticidade, então, conseguir crescer e diminuir, né, o seu banco de dados no Redis Enterprise é muito mais fácil do que no Open Source, que é bem complicado. Né? Você vai ter que fazer um export aí e criar um outro banco de dados para fazer isso. A performance, por vários motivos, pela questão do proxy, né, da gravação automática, pelo pipeline que existe de gravação, ou com um pool de conexões que o proxy cria para você, como eu comentei, aumenta a performance de gravação e de leitura muito superior ao open source, que não tem esse recurso, que tem que ser feito de forma manual. E a parte de segurança, eu nem coloquei muito aqui, porque existe uma coisa nova agora de segurança. Obviamente que toda a parte de segurança e encriptação é muito superior no Enterprise, né? Que não existe isso no open source. A única coisa que é igual no open source e no Enterprise é você colocar a capacidade de você colocar uma senha para abrir o banco de dados e só. Né? Hoje o Enterprise tem outras funcionalidades, além da encriptação em trânsito. O Redis 6, que eu queria comentar um pouco, a gente vai passar esse slide para vocês, mas o Redis 6 é tudo sobre segurança. Né? Então, o advento do Redis, que está crescendo muito de uma forma escalar dentro das grandes empresas, né? Então, realmente se tornar um banco de dados primário, um banco de dados de cache ou de vários outros casos de uso com nível empresarial, com nível alto. Né? Então, dos focos da versão 6 foi, de fato, a segurança. Então eu coloquei, não quero bater nos 2 itens agora, é bem extenso, mas coloquei esses 2 links, que é um blog que foi lançado com o Redis 6, e hoje a gente já tem toda a documentação nesse segundo link do que está acontecendo no Redis 6, né, em termos de segurança, em termos de novidades. Algum exemplo aqui do que acontece em termos de segurança do Redis 6, tá? A gente criou no Open Source e no Enterprise uma coisa chamada ACL, né? Aqui nos Estados Unidos eles falam ACL, que é Access Control List, uma lista de controle de acesso, ou seja, simplesmente você cria uma lista de controle de que tipo de dados os seus usuários vão poder acessar, tá? Ou que tipo de dado que eles vão poder ver ou escrever, por exemplo. E na parte de baixo você tem LBAC, né? O Role Based Access Control. Isso só está no Enterprise, né? É um acesso por profile, por exemplo, por perfil, né? Então você pode definir algumas regras de perfis, né? Adicionar algumas determinadas listas de controle de acesso a esse perfil, e aí esse perfil vai estar atrelado a um certo usuário. Na verdade, esse usuário é uma aplicação, né? Então você consegue controlar de uma forma muito mais granular agora quem vai acessar o quê, quem vai gravar o quê, quem vai ler o quê, né? Então isso é uma coisa que não tinha no Redis antes, e agora está uma forma bem granular de acesso aos dados. Isso é um dos itens de segurança, né? Naqueles links vocês podem verificar melhor, mas aqui é mais ou menos como vai funcionar. Então vai ajudar a operação, os desenvolvedores, né, a desenvolver uma arquitetura muito mais gerenciável e granular em termos de acesso ao dado. Então, por exemplo, eu posso criar um perfil aqui do leitor do cache, né? Então esse leitor do cache ele pode pegar uma chave chamada... pode pegar determinadas chaves, né? Mas ele não pode pegar outras, ele não pode escrever outras chaves, tá? Então aqui é um exemplo bem básico, mas é mais ou menos isso que pode acontecer. A gente pode colocar uma segurança, um acesso, né? Ou o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de segregação de duties, segregação de responsabilidades, né? Em cima de cada chave, se for necessário. Alguns clientes, né, mundiais, alguns casos de uso diferentes para sair um pouco daquele negócio do cache somente, né? No mundo, por exemplo, a American Express gerencia todas as transações da Apple Pay deles pelo Redis, tá? AT&T, uma das maiores provedoras de celular do mundo, de TV a cabo e tudo que é telecomunicações, gerencia toda a parte de análise dos celulares deles pelo Redis. A United faz toda a parte de precificação pela United.com, pelo Redis também. A Cisco com uma aplicação de licenciamento inteligente das aplicações deles. Twitter, a gente tem muitos casos no Twitter com Redis, mas um dos principais casos de uso, gerenciamento dos metadados de vídeos, né, que são colocados no Twitter, assim como no Facebook, no LinkedIn também é a mesma coisa.
E Mastercard, né? Toda a parte de carteira digital do Mastercard, eles fazem o gerenciamento e administração e o conjunto de dados pelo Redis, tá? Alguns casos de uso, bem rapidamente aqui, né? Alguns casos de uso interessantes. O Wells Fargo, um dos maiores bancos do mundo, né? O 10º entre os 2000. A gente está falando dos maiores bancos do mundo. Eu sei que no Brasil tem bancos muito grandes, como o Bradesco e Itaú, mas para vocês terem uma ideia, a receita do Wells Fargo dá 2 Itaús e meio, tá? Realmente eles são monstros, assim como o Bank of America. E a gente tem um caso de uso muito interessante lá eles usam o Redis como um banco de dados primário, tá? Eles usam o Redis como um front-end, um banco de dados de front-end, né? Eles usam message broker, eles usam cache, eles usam ativo-ativo. Ou seja, as principais funcionalidades do Redis eles estão usando lá. E eles continuam crescendo, vários projetos, eles continuam crescendo com a gente, tá? O Santander, que existe no Brasil, no México, esse aqui é o Santander México, tá? México e Estados Unidos. Eles já cresceram com a gente 3 projetos novos, tá? Caso de uso caching, é um caching para um e-commerce que eles têm, uma nova plataforma digital que foi criada por um nicho de clientes que eles têm hoje, tá? E a JetBlue, conhecida, né? Azul no Brasil, são primas, né? Não é a mesma companhia, mas são primas. E eles têm uma solução de cache, né? Que, por exemplo, expira alguns dados no website, ou quando a pessoa está fazendo no site deles, ou no mobile, né, na aplicação de mobile deles, depois de algum tempo vai expirar alguns dados que são alguns dados sensíveis, né? Mas basicamente é um caching, né, com expiração de dados. Como você pode rodar o Redis? O Redis ele é muito flexível, né? O Redis Enterprise. Então você, por ele ter a capacidade de ativo-ativo ou ativo-passivo, você pode rodar o Redis híbrido, né? Então eu posso ter uma instalação do Redis on-premise, 100% on-premise. Eu posso ter uma instalação do Redis em qualquer um desses clouds, por exemplo. Eu posso ter uma instalação do Redis híbrida, multi-cloud ou cloud com on-premise, por exemplo, tá? Então é muito fácil você fazer a sincronização desses casos, né? Ou de aplicações ou de clusters de Redis entre clouds ou híbridos de uma forma com ativo-ativo, por exemplo, né? E aqui, só para complementar, a gente pode ter o Redis com o Redis Enterprise como um serviço. A Redis Labs oferece um serviço de cloud gerenciado, né? E o serviço de cloud gerenciado ele é baseado na AWS, na Azure ou mesmo no Google Cloud, né? Ali tem 3 níveis de serviço chamados Essentials, Pro e Ultimate, né? Você pode simplesmente baixar o software do Redis, né? E usar ele, fazer uma implementação em Kubernetes, em Docker, em OpenShift, né? Ou máquina virtual ou máquina física que seja, né? Então é muito flexível. Você pode ter o Redis implementado, é muito leve, né? Então você pode ter o Redis implementado em qualquer uma dessas plataformas, tá? Aqui, para finalizar, tem esse QR Code aí que vocês receberem, você pode acessar, ou mesmo que vai cair nesse link, no último link aí, university.redslabs.com. São os treinamentos online do Redis, tá? Self-paced, você pode entrar lá e fazer conforme o seu tempo. São alguns treinamentos que a gente tem, alguns treinamentos básicos como estrutura de dados, e hoje em dia já tem, acho que, treinamento até para certificação de developer. Tem treinamento de Python com Redis, tem treinamento de Java com Redis, que você pode fazer 100% gratuito, tá? Você pode entrar simplesmente lá e fazer o treinamento. É uma plataforma muito legal, em alguns casos até um laboratório online que é disparado automático, que você pode fazer alguns testes de Redis. E o primeiro link, que é o docs.redslabs.com, é o link oficial, né, da documentação do Redis, como implementar, como funciona um ativo-ativo, como funciona estrutura de dados, está tudo lá, tá? Adicionalmente a isso, você tem um link também do Redis Open Source, que é o redis.io, né, que tem toda a implementação do código, né, a definição de estrutura de dados, toda a parte de Open Source está lá também, tá? Alguns contatos, o Henrique Plá, o nosso diretor da América Latina Comercial, tá? Eu sou Alexandre Focante, arquiteto de soluções para Redis na toda a América Latina, e o Eduardo Souza, nosso principal ponto de contato para AdviceU, né? Aí estão nossos contatos, e-mail e telefone, né, de contato. Então qualquer dúvida técnica, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente, e quiser discutir algum caso mais específico, a gente pode. Obviamente que a conversa de Redis Enterprise vai muito além disso.
Mas no contexto desse webinar, a ideia é mostrar um pouco da diferença do open source, que é muito difundido no Brasil. Inclusive, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais baixa Reds open source no mundo. E por isso, a Reds Labs, né, resolveu colocar recursos dedicados. Eu sou dedicado para a América Latina e que a gente trazer os parceiros, né, como a Advise.You, dedicado para o mundo Reds Enterprise. Então, o Brasil é um mercado extremamente importante para a Reds Labs e para a Reds Open Source Community, né? Então, eu sei que o conhecimento do Reds é bem difundido, não quero ficar batendo a cabeça aqui em desenvolvimento, falando coisas que você já sabe, até melhor que eu, mas a ideia realmente é mostrar a diferença e aonde você pode chegar com o Reds Enterprise, né? Como você, por exemplo, ter versões controladas, né, e testadas pelo nosso desenvolvimento, que é totalmente diferente do desenvolvimento da comunidade, né? Ou você ter um suporte 24/7, ou toda a linha de treinamento e consultoria também, né? Além de, obviamente, das vantagens técnicas, né, do Redis Cluster, do Redis Proxy e dos módulos de Redis sobre o open source. Então, eu vou fechando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. A gente pode esperar um pouquinho para alguma dúvida. Eu não olhei o chat, mas de repente o Gustavo, o Edu pode olhar o chat se tem alguma dúvida. Mas fora isso, obrigado a todos, obrigado pela tarde, obrigado pelo tempo. E eu estou à disposição para contato de qualquer um de vocês ou mesmo com o Eduardo, tá bom? Obrigado. Obrigado, Alexandre. Muito bom, realmente muito legal. Deixando aqui mais um tempinho para caso alguém tenha alguma dúvida, algum ponto a falar. Mas se não, caso contrário, é isso mesmo. Alexandre, queria agradecer demais a sua presença. Obrigado. Tem os próximos encontros aí já planejado. Espero que logo a gente faça aí mais encontros desses, que sempre é muito bom, muito, muito enriquecedor. Acho que é isso. Eduardo, você queria falar mais alguma coisa? Quer completar com alguma coisa aqui com a gente? Acho que é isso. Gente, obrigado. Vou encerrando por aqui. Não sei se o Eduardo... Ver só se ele consegue falar, que às vezes fica no mudo. Não. Tava no mudo e não conseguia sair. Tá não, só queria agradecer primeiro pela organização do evento aí, né, e pelo tempo que o Alexandre disponibilizou para falar um pouquinho dessa solução incrível que é o Reds Enterprise, né, que acho que tem ajudado as empresas aí a mudar de patamar, inclusive, com relação aos produtos que elas oferecem. E é isso, gente. Obrigado novamente pelo tempo de vocês. Um abraço a todos. Valeu, Eduardo. Obrigado. Gente, é isso. Obrigado a todos aí pela presença. Disponibilizarei aí o vídeo, né, por e-mail de todo mundo, quem se cadastrou. Vou enviar esse link do vídeo editado, também para poder completar aí o estudo, né? Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.